Amém. Paz do Senhor, os irmãos. Vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E hoje nós vamos ler o versículo 16. Nós estamos falando sobre os deveres de uma igreja bem edificada. Já vimos os seus deveres, ou o seu dever para com o seu pastor. E depois vimos os seus deveres, ou o seu dever uns para com os outros. E hoje nós vamos ver o seu dever para consigo mesma. É só este ponto aqui, só este versículo que o apóstolo Paulo fala do dever da igreja para consigo, ou seja, de mim para mim mesmo, de você para você mesmo. Versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Vocês queriam ficar em pé mais um pouquinho, né? Agora que encerramos o versículo 15, chegamos ao mandamento do apóstolo para a igreja em relação a si mesma. Ou seja, individualmente falando, como cada crente deve viver. É claro que existem muitas coisas referentes ao modo de vida pessoal do cristão. É lógico, se formos falar aqui de todas as obrigações de você para com você mesmo, são muitas coisas. Mas aqui, nesse trecho das obrigações, dos deveres da igreja, o apóstolo Paulo, ele selecionou uma coisa de você para com você mesmo. Este mandamento, ele está relacionado a um estado fixo, uma postura intencional e não emocional em relação à alegria. Veja que o texto fala de regozijar, em outra versão vai dizer alegrar. É a mesma coisa, jubilar. Mas o apóstolo está colocando isso aqui como um mandamento. O texto, no original grego, o verbo vem também no imperativo. E ele diz lá, sempre alegrai. Esse versículo no grego tem duas palavras, sempre alegrai. No português, colocou alegrai-vos ou regozijai-vos, né? Acompanhado de um pronome, chama-se verbo pronominal, quando ele é obrigatoriamente acompanhado de um pronome oblíquo átono. Pronome oblíquo são aqueles relacionados aos pronomes principais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os oblíquos são relacionados a eles. Eles são pronomes oblíquos, estão relacionados. E átonos porque eles não carregam nem o acento e nem também a força da tônica da sua pronúncia. Então, quando diz alegrai-vos, não é alegrai-vós, não é isso não. Eu vejo muita gente lendo a Bíblia falando alegrai-vós, não é não. Ele é átono, ou seja, a força está no grai, alegrai-vos. O vos é bem mais baixo, é átono, não é? Átono quer dizer sem entonação. Agora no grego não é assim, no grego é óbvio, ele daria, se fosse dessa forma, alegrai-vos, daria uma impressão de voz média, mas ali no grego não tem a pronominalização do verbo, ele é um imperativo ativo e não médio passivo, conjugado no presente como se fosse assim, traduzindo melhor, sejam alegres em todo o tempo. Isto é o que Paulo quer dizer com regozijai-vos sempre. Sejam alegres em todo o tempo. A nossa cultura, falando agora do versículo em si, né, do seu significado, a nossa cultura emocionaliza a alegria. Por isso entra em grande choque com a Bíblia. No Novo Testamento, alegrar-se é um mandamento e não um sentimento. Alegria não é sentimento, é mandamento. Em nosso conceito ocidental, principalmente brasileiro, a alegria é um estado de euforia, um bem-estar, uma sensação de realização e prazer, um momento de satisfação que traz regozijo e júbilo para uma pessoa. Não resta dúvida que a alegria realmente produz tudo isso em nós. A questão da Bíblia é que ela nos ordena a viver isso em nossa rotina e não apenas esperarmos por momentos que nos proporcionem estas sensações. Devemos ser alegres para termos as sensações e não esperar as sensações para termos a alegria.
Esta é exatamente a dificuldade que existe no coração e na mente dos brasileiros, ou da igreja brasileira. As pessoas acham que você tem que estar emocional em uma situação boa, para então você dizer, eu sou alegre. A Bíblia diz que você deve primeiro ser alegre, para depois então ter alguma sensação. A alegria deve ser buscada pelo crente mesmo nos seus momentos de angústia e tristeza. Não podemos e não devemos sucumbir diante da tristeza a ponto de esquecer que nós temos a alegria de Deus em nós. Você pode não estar sentindo a alegria de Deus em você, mas você tem essa alegria. E a ordem da Bíblia é que você procure por ela. A ordem da Bíblia é que você vá se misturar com a alegria que você tem em Deus. As pessoas que dependem das circunstâncias para ser alegres são pessoas inconstantes, pois nem sempre a situação que lhes cerca será das melhores. Esta é uma das razões porque o caso de pessoas afundadas em síndrome de pânico, depressão, crises de todos os tipos emocionais está só aumentando. Porque as pessoas esperam um momento de euforia para ela dizer que está alegre. Mas se esse momento, por exemplo, for 1 hora por semana, você vai passar toda a sua semana entristecido, toda a sua semana derrotado, para esperar por 1 hora de alegria de alguma coisa que lhe proporcione aquilo. E com isso está o erro de muitos cristãos, de dirigirem a sua expectativa para terem alegria para as coisas que eles gostariam. Casamento, relações de amizade, de trabalho, profissionais, salário, promessas do político. Eles querem usar alguma coisa para direcionar sua expectativa, e quando isso não acontece, eles se frustram. Eles já não estavam alegres por causa de uma expectativa, de uma esperança que não sabia se ia cumprir. E depois que não cumpre, a expectativa, a ansiedade se transforma em frustração. Mas existe algo pior do que isso acontecendo na nossa geração. Para a geração que nós estamos vivendo hoje, a alegria não está somente relacionada ao sentir, mas ao ter, ao possuir. As propagandas e os comerciais que nos induzem a possuir algum produto, associam aquele produto à nossa satisfação, transformando a compra daquilo em uma necessidade. Passando por alguns canais ali na televisão, né, até chegar no futebol, eu passei por um canal chamado Polishop. Aí na propaganda do produto que estava exibindo ali, apareceu uma palavra assim, seja. Aí vem o produto. Ou seja, você não é, se você não tiver aquele produto. Você parou para pensar, a que você foi reduzido como ser humano? Você foi abjetamente reduzido a menor que um objeto. Abjeto e objeto é diferente. Abjeto é desprezível. Objeto é alguma coisa que está fora de você. Você foi abjetamente reduzido a menos que um objeto. Ou seja, se você não tiver aquele produto, você não é. Você não é. Porque estava lá só uma palavra e um ponto de exclamação, seja. Aí aparece o produto. Então, a geração consumista que temos hoje, ela liga para a Polishop ou vai lá no ESA, na Gazin, para poder comprar aquilo, porque ela quer ser. Eu quero ser. Se eu não tiver isso, eu não sou. Você não é o quê, gente? O que você não é? Eu não sei, eu só sei que eu não sou. Lá falou, seja. Entendeu? Então, meus irmãos, a nossa geração está atualmente no consumismo, pensando que a sua real felicidade virá por meio de aquisições e compras. É enorme o número de pessoas compulsivas em compras, justamente porque falham nesse mandamento de ser alegres.
A Bíblia diz assim: alegre-se. Aí você, mas eu não tenho. Eu tenho que comprar alguma coisa para eu ser alegre. Aí você vai no shopping. Aí chega no shopping, você começa a ficar alegre, né? O shopping até um cheiro é diferente, o cheiro do shopping. Tem cheiro de gasto. Você entra lá assim, aquele cheiro de dinheiro voando. Mas está voando da sua carteira, irmão. E você gosta, você fica, nossa, que legal. E sai de lá cheio de sacolas. Por quê? Porque aquilo lhe dá uma sensação de poder, de domínio. Eu tenho, eu posso. E então você associa isto com alegria. Mas quando chega em casa, depois que abre todos aqueles pacotes, cada um deles vai tombando os graus que sua euforia subiram naquele lugar. Vai tombando até você olhar e dizer: nada disso vale. Agora eu digo uma coisa para você. Você é crente? Tem uns 10 aí. Até o final do culto você pode converter. Então, se você é crente? Aí agora tem uns 100. Se você é crente, você pode ter alegria em todo tempo. O ímpio não pode. O ímpio não pode. O ímpio, ele procura coisas, ele procura alegria em coisas, ele procura alegria em realizações, ele procura alegria em conquistas, de qualquer tipo que seja, financeira. Ele ganhou no jogo lá, na loteria, ganhou em algum lugar, ele ganha. Eu nunca fui sorteado para nada, eu só fui sorteado para apresentar trabalho lá na frente da escola, que eu não conseguia nem levantar da cadeira. Sorteio para apresentar trabalho, Cleilson. Agora, sorteio para ganhar uma bicicleta, nunca. Parecia que eu não tinha preenchido nenhuma ficha. Eu posso preencher de 100 fichas, 99. Se você preencher uma, você ganha. De mim. Agora as pessoas, elas acham que as suas conquistas, suas realizações vão lhe trazer alegria. Sejam realizações financeiras, sejam realizações amorosas. Quantas pessoas solteiras que elas acham que vão encontrar a alegria quando ela tiver um relacionamento? Irmãos, não é porque, nem sempre é porque a pessoa acha que o outro vai trazer alegria para ela. Não é isso. Pergunte para ela para você ver. Não agora. Pergunte para uma pessoa sozinha se ela espera que alguém que ela está procurando vai lhe trazer alegria. Ela vai dizer que não, é claro que não. Todo mundo sabe que ninguém pode trazer alegria para você, mas não é isso. A questão é de a pessoa sair desse estado que ela considera solidão e tristeza para alcançar um outro estado de companheirismo e alegria. É nisso que ela coloca a sua satisfação ou a sua expectativa. É nisso. Não é na pessoa, mas no estado. O estado de ser acompanhado, segundo ela, é melhor do que o estado de ser solitário. E este é um grande problema, porque você não está sozinho. Se você não tiver sua realização, sua alegria em Cristo Jesus, não adianta você querer mudar de estado civil. Não adianta. Você vai deixar de ser um triste solteiro para ser um casado solteiro. Aliás, um casado triste. Um casado solteiro é contraditório, né? Você vai deixar de ser um solteiro triste para ser um casado triste. Porque não está no seu estado civil a sua alegria. Outras pessoas buscam isso em conquistas profissionais. Existe o triste sem dinheiro e existe o homem com dinheiro triste. Ele não consegue, chega o fim do mês que ele recebe o salário, ele olha e diz assim: olha, as minhas contas não me deixam ficar alegre. E ele diz assim: isso aqui era bom quando eu comecei a receber, mas agora eu já não estou tão alegre assim. As coisas vão perdendo o seu valor. Conquistas formacionais, pessoas que se alegram por causa dos seus canudos, por causa dos seus diplomas. É legal você estudar, você atingir objetivos, é muito bom,
Mas saiba que isto não vai lhe trazer alegria. Você vai olhar para dentro do seu canudo e vai encontrar o buraco da tristeza lá dentro. Não adianta, irmãos. Você vai querer fazer um outro e outro e outro e outro. É assim. Essa compulsão é a mesma de quem tem a compulsão por compras. Ele quer um diploma, quando ele alcança, ele não está satisfeito, ele quer outro. E por aí vai, ele sempre quer algo mais, porque ele está carente de obedecer a este mandamento. Porém, o ímpio não pode obedecer este mandamento. Tem pessoas que buscam as realizações por meios de químicos, como dependências, vícios, outros buscam por prazeres e vários outros recursos substitutos para a verdadeira alegria. E o consumismo, como eu estava falando, tem sido uma das principais cisternas que a sociedade tem cavado. A sociedade tem cavado na cisterna do consumismo, a fim de encontrar a sua tão buscada e esperada alegria e satisfação. O diferencial gritante entre o crente e o ímpio é que, enquanto o ímpio busca isso fora de si, o cristão encontra isso dentro de si. O cristão não busca, ele encontra. Já está dentro dele. O ímpio busca fora dele. E tudo que se apresenta como sendo alegria, quando ele abre a caixa, não é. O papel presente é bonito, mas o interior não é. Não é que a alegria procede de você, mas como nós temos algo que os ímpios não têm, isto é, a nova criatura que Deus pôs em nós, então junto com a nova criatura, nós temos alegria, que é uma característica do fruto do Espírito. Vamos voltar a falar do fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor. Amor. Este é o fruto do Espírito. O restante que ali está no versículo, são características do amor, são características do fruto. Quando se diz alegria, paz, longanimidade, benignidade, são características do agape, são características do amor. Se eu sou nova criatura, se eu tenho a natureza espiritual colocada em mim por Deus, automaticamente eu recebi o fruto do Espírito, que é o amor. E junto com este fruto vem suas características. E a primeira característica em Gálatas 5:22 é alegria. Alegria. Agora convido os irmãos para irmos em João capítulo 15. Jesus Cristo está falando algumas coisas maravilhosas aqui, e ele faz uma alegoria. No versículo 1 ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Escute a mensagem do pastor Eliezer sobre isto aqui. Ele pregou domingo passado sobre isto aqui. A videira, o agricultor e os ramos. Vai lá, eu mando para todo mundo isso daí. Eu sei que não é todo mundo que ouve, que escuta. Mas vai lá, faz uma forcinha. Tira uns 30 minutos. Coloca na velocidade 1,5. Dá para você entender perfeitamente. Vai ser menos de 20 minutos e você vai ouvir uma poderosa e gloriosa mensagem do pastor Eliezer sobre esse texto aqui. Mas vamos ficar aqui nesse texto e veja o que Jesus disse no versículos 4 e 5. Ele disse, sim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então veja bem, você não pode ter alegria, ou o amor, que é o fruto, no caso o amor, você não pode ter o agape se você não estiver em Cristo e Cristo em você. Aí alguém diz, mas esse fruto é o quê? Pastor Eliezer falou sobre isso, é ganhar almas? Não, olha o contexto, versículo 9, veja o que é o fruto. O 8, para você ver que Jesus está falando do fruto. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, olha aí o fruto, está vendo? O amor do Pai. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, este é o fruto. Se você permanece em Cristo, você permanece no seu amor. E então é óbvio que o fruto do amor estará em você. Agora veja, continuando.
versículo 11, olha o que o Senhor falou: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus falou o quê? Fiquem em mim, fiquem em mim, se ligue em mim e você frutificará. O fruto é o amor, certo? Ele falou no verso 9, o fruto é o amor. E ele vai falar mais, lá no 12 ele fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Ninguém tem maior amor. No 14, no 13 e no 15, ele vai falar do amor, que é o fruto do Espírito. Aí no 11 ele fala que se você estiver nele, com este amor, você terá alegria. Você terá alegria completa. Agora veja lá: todos aqueles que permanecem em Cristo, ligados na videira, darão o fruto que é o amor. E o amor, por sua vez, nos trará alegria. Mas veja que Jesus falou que essa alegria é o quê? Plena. Ele falou: o vosso gozo seja completo. Lá na versão Almeida século 21 diz: a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Ou seja, não é algo parcial nem circunstancial, mas é pleno e completo. A alegria do crente é assim, plena e completa. Você não precisa mais de nada para você ser alegre. Não precisa mais de nada. Alguém pode perguntar assim: mas como que eu posso ter essa alegria? Preste atenção, você é crente? Então você tem. Você precisa que coloque isto para fora. Você precisa externar, exteriorizar isso. Você já tem. Ela está dentro de você. Todo crente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele. E se o Espírito habita nele, ele tem o fruto, que é o amor. E a alegria é uma característica do amor. Você fala assim: as situações da minha vida, pastor, não me ajudam. O que eu faço para encontrar isso dentro de mim? Então vamos deixar Cristo responder. Aqui no 15. Veja o verso 11 novamente. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós. Amém. Que coisas? É isso que você tem que perguntar quando estiver lendo um texto da Bíblia. Tenho-vos dito estas coisas, mas que coisas? Essas coisas que Jesus está dizendo aqui, para que a alegria em você seja completa, Ele está dizendo desde o capítulo 13. Ele não começou a falar aqui. Lá no capítulo 13, você lembra o que era que Jesus estava fazendo no capítulo 13? Lavando os pés dos seus discípulos e ensinou-lhes uma preciosa lição, não de humildade apenas, como pouco nos ensinaram, mas uma verdadeira encenação daquilo que ele fez quando se despojou de sua glória e veio nos servir. Tem uma pregação minha no YouTube, procure lá, digite lá no YouTube, não agora, mas em casa digite assim: P.R. Cleilson, por que Jesus lavou os pés dos discípulos? E assista para você ver. Não é por causa de humildade, embora inclua a humildade, mas não é por isso. Vá lá e escute depois para você. Você tem 2 mensagens já para você ouvir. Agora no final daquele capítulo, Jesus fala assim no versículo 34: eu vos dou um novo mandamento. Lá no 13, 34 ele fala: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros também. Jesus está falando que amar é um mandamento, assim como alegrar-se é um mandamento. Ora, se a alegria é uma característica do amor, e a alegria é um mandamento, automaticamente o amor também é um mandamento, não é um sentimento. E veja mais, no capítulo 14, Jesus fala de quê? De preparar moradas, não é isto? Isso é ou não é motivo da maior alegria para um cristão? Ele disse o seguinte: eu levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês também estejam. Versículo 3. Ele disse ser o caminho, a verdade e a vida. E se você estiver nele, você chega ao Pai. Versículo 6. Ele disse no versículo 12 que ele faria, que você que crê faria obras maiores do que ele. Você crente? Diminuiu bastante, né? O número de crentes. Se você crê nele, você faz obras maiores do que ele.
Ah, mas ninguém pode fazer obras maiores do que Jesus, porque Jesus é Deus. Mas continua sendo Jesus que vai fazer por você. Então a glória continua dele. Não é você. Quem vai fazer ele por meio de você. Então vai ser maior. A sombra de Jesus curou alguém? Pelo menos a Bíblia fala que a sombra de Jesus curou alguém. Mas a sombra de Pedro curou. Alguém pegou na roupa de Jesus, mas Jesus deu um avental para alguém levar e expulsar um demônio com um avental? Não, mas Paulo deu e o demônio foi expulso. A pessoa foi liberta pelos aventais de Paulo, pelos paninhos de Paulo. Obras maiores você fará. Jesus falou que quem crê, ele transporta um monte para dentro do mar. Jesus conversou com a árvore, e daí? Os ateus ficam perguntando, você acredita em cobra que fala? Eu acredito num homem que conversa com árvore. Não vou acreditar em cobra que fala? Eu não acredito que ela mente pra caramba, né, João? Eu não acredito no diabo porque ele é mentiroso, mas que ele fala, fala. Jesus falou com a árvore e falou para ela assim, olha aqui a árvore. É o seguinte, nunca mais ninguém coma fruto de você, nunca mais. E ela secou. Aos discípulos, nossa, mas o que é isso? Aí Jesus, o que é isso o quê? Vocês não têm fé, você é crente? Aí dos 12 lá, uns 3, amém. Aí Jesus falou, se você tiver fé, você faz muito mais do que conversar com a árvore e mandar ela secar. Você fala para esse monte sair daí e jogar no mar. E ele obedece, e ele sai de lá e cai dentro do mar. Jesus disse que tudo que você pedir a ele no nome dele, ele vai fazer para que o Pai seja glorificado, versículo 13. Deus muitas vezes não faz coisas por nós, Jesus não faz coisas que você pede para ele no nome dele, porque não é para glorificar o Pai. Se fosse para glorificar o Pai, ele faria por você. E não interessa o que é também não. Não importa o que é. Você vai pedir uma cura. Essa cura é para quê? Para exaltar você? É para exaltar o cara que orou por você? É para exaltar a pessoa que, se aquela pessoa não colocasse a mão em mim, nunca ia ser curado. Deus não dá não, e se Ele der é para a tua disciplina e quem sabe para o teu juízo. Agora se você pede com fé para Jesus, para a glória do Pai, Ele te dá, porque Ele está dizendo que Ele dá. O problema é que nós não cremos. O problema não é Jesus. Jesus não é aquele, quem já assistiu aquele filme, eu esqueci o nome agora, mas é aquele filme tipo um gênio, que dá os desejos que a pessoa quer, mas só matando as pessoas. Tipo, o cara está preso, né? Ele aparece lá assim, aí o cara fala assim, rapaz, eu daria tudo para sair dessa cadeia. Ele fala, você daria tudo mesmo? Sim. Aí então, pode vir. Aí o cara, sem querer, ele começa a passar por entre as grades cortam o cara todo, tritura ele assim, e ele passa. Ele cai do outro lado só as fatias. Mas passou. Uma menina da loja de roupa lá, o gênio chega lá e compra na mão dela e fala para ela assim, vem aqui, você queria ficar bonita para sempre? Ela, claro. Aí ele transforma ela num manequim. Ela vira um manequim, ficou bonita para sempre. Você acha que Deus é isso? Que você vai pedir um pão, Ele vai lhe dar pedra? É isso que você acha? Porque tem crente que acha que é assim. Aí eu vou pedir um carro, Deus, Senhor, me dá um carro que eu preciso de um carro. Olha lá, hein? Fala que carro você quer. O ano, a cor, a placa e não sei o que, os pneus, porque senão Ele vai te dar uma Brasília velha. Ué, tá parecendo o gênio desse filme. Que ele até te dá uma coisa lá, mas... Senhor, eu estou precisando de dinheiro. Ele mata sua mãe para você receber pensão. Você está achando que Deus é esse gênio? Não sei que lá dos desejos, o nome do filme lá. O Mestre dos Desejos. O Mestre dos Desejos. Depois você assiste. Já tem 3 coisas para você assistir. 2 sermão, filme. Mas vamos lá, Jesus disse muito mais do que isso. Ele disse que enviaria outro Consolador para estar conosco para sempre, ou seja, o Espírito que o mundo não pode receber, mas nós podemos, versículos 16 e 17. Ele disse que o Pai e Ele fariam morada em nós, versículo 23.
Ele disse que nos deixaria a sua paz, versículo 27, não como o mundo dá. Irmãos, isto é ou não é motivo de alegria? Ele disse aos seus discípulos que se eles realmente o amassem, eles se alegrariam pelo fato dele ir para o Pai, uma vez que somente indo para o Pai é que as suas promessas seriam cumpridas. Versículos 28 e 29. Vejam, irmãos, eu estou relatando para vocês aqui motivos de alegria só aqui, em João 13, 14, 15. Só. Motivos de você ter alegria só aqui. E você tem a Bíblia toda para você ter motivos de alegria. Eu estou relatando apenas em 3 capítulos. Existe mais para você ler nas Escrituras a respeito de Jesus, da sua obra perfeita por nós diante de Deus. Só o fato dele ter perdoado seus pecados, só o fato dele ter morrido naquela cruz por você diante de Deus, ter tornado você aceitável diante de Deus, sabendo agora você que pode se aproximar de Deus a qualquer hora, sem ser fulminado por sua santidade, e que por meio do precioso sacrifício do Filho de Deus, você nunca mais vai saber o que é o inferno. Você não acha que isso já é a maior alegria que deve devorar teu coração? O que você quer mais que seja a sua alegria? Uma moto? O que você quer? Eu queria uma moto. Um diploma? Veja, depois de tudo isso que eu falei aqui, culminando na cruz de Cristo para perdoar seus pecados, quando fala em moto, o que você sente? Você não sente um desprezo pela moto? Porque o sacrifício de Cristo é sublime. O que é que pode ser comparado a isso? Um diploma? Rasgue teu diploma diante da cruz. A cruz de Cristo torna todos os bens e quaisquer coisas que possamos adquirir como pior do que papel higiênico usado. O que poderia retirar a alegria sua de um ex-condenado? Não a uma prisão passageira e terrena, ainda que fosse perpétua, mas da condenação eterna no inferno, sendo torturado para sempre por um Deus irado. O que você quer mais que seja a sua alegria? Você já não sabe que é bem-aventurado e feliz? Você não sabe disso? O que você quer? Um casamento feliz? É nisso que você procura sua alegria? Se você soubesse que Deus já te considera bem-aventurado, você viveria 24 horas por dia jubilando por causa do prêmio da salvação que Ele foi concedido pela graça de Deus, o qual custou o sangue inteiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos o que é a verdadeira alegria, não, irmãos? Quem dera Deus nos desse uma pequena visão da eternidade que nos aguarda, fosse por 2 minutos, 1 minuto que você estivesse no céu agora e voltasse, porque eu duvido que você ia querer voltar. Se Deus te leva agora no céu em espírito, eu duvido que você ia querer voltar, mas supondo que Ele te mostrasse todas as glórias que esperam por você lá, e Ele deixasse você voltar, você seria um crente diferente. Mas Ele não quer que você seja um crente diferente porque você foi lá e viu. Ele quer que você seja um crente diferente pela fé, porque você crê que aquilo lá existe, porque Ele já falou na palavra dEle, e você crê na palavra dEle. Não é porque você viu, aí já não é fé. Oh, irmãos, Paulo disse em Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança. Por quê? Porque a esperança é o cumprimento de todas as promessas na sua plenitude. A esperança é fé futura. Você se alegra agora pela fé, mas sua alegria nunca acaba porque tem uma esperança. Se sua fé ou se a sua esperança fosse concluída aqui agora, nessa carne, você não continuaria feliz, porque seria só mais um presente que você recebeu de todos que você já abriu até hoje, e a alegria passou. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos na esperança, ou seja, alegrai-vos naquilo que aguarda você para o futuro, porque aquilo lá não termina nunca. Você já imaginou, porque no céu não vai ter noite, né? É dia eterno. Você já imaginou dia após dia, e todo dia, e toda hora do dia, e
um século após o outro, tombando um atrás do outro, dia após dia, e você respirando o ar de Deus, da eternidade, e toda hora você feliz, cheio, transbordante, regozijando, jubiloso, porque sempre tem algo a mais de Deus para você. Seu carro é bonito o dia que você compra, depois você chuta ele e quer trocar por outro. Mas Deus não. Contemplar a face de Cristo é toda hora que você olhar. Toda hora que você olhar, o gozo transbordará. E alguém, o apóstolo Paulo, vai te chamar no céu. Vem aqui conversar. Espera um pouquinho, Paulo. Eu quero olhar mais uma vez para a face do meu mestre. Você pode ir conversar com Paulo, com Abraão, com Davi, com quem você quiser, com Calvino, mas você toda hora vai pedir licença. Dá licença só um minutinho, eu quero olhar de novo para a face. Jesus deve estar pensando assim, se eles soubessem o que os aguarda aqui comigo, não ficariam ressentidos de não terem isto ou aquilo lá na terra, que é tão passageiro, perecível. Um dia nosso Senhor falou: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. João 6:27. Foi por isso que Paulo disse assim, que a sua alegria deve ser sempre. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos em todo tempo, alegrai-vos em todos os momentos. Há um só momento em sua vida em que não vale a alegria de ser salvo? Existe? Existe um minuto, um segundo de sua vida que não valeu a pena você ser salvo? Porque você está numa situação de embaraço ou de risco? Se alguma situação externa tem tirado o seu pensamento da alegria da salvação, então você não é alegre, você está alegre. Qualquer circunstância será então capaz de demovê-lo de sua real alegria, de tirar seus olhos da eternidade e trazer para o baixo nível terrestre, o qual compete contra Deus nesse sistema diabólico chamado mundo. Não seja mundano, não ame o mundo nem o que há nele. 1 João 2,15. Em outro lugar Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Filipenses 4,4. Ele repete o mandamento que havia dado aos Tessalonicenses em resumo, dizendo: alegrai-vos sempre. Lá ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Paulo enfatiza, Paulo repete o mandamento. Ele diz que é para ser sempre, é para ser toda hora, é para ser todo momento. E ele diz que é no Senhor, é na pessoa do Senhor, é na bendita pessoa de Jesus Cristo. Qualquer alegria fora disso é euforia e é passageiro. Outras coisas podem nos regozijar? Sim, podem. Mas elas não podem servir de base de alegria, porque elas podem te faltar. Você se alegra por um filho, mas Deus pode tirá-lo, e aí? Você se alegra com o emprego, com o salário, mas Deus pode tirar isso também. Você se alegra com um casamento, mas isso pode perder a alegria. Você se alegra com uma formatura, mas isso pode levar você a lugar nenhum na sua vida. Mas quando você se alegra em Jesus, Deus nunca vai tirá-lo de você. Foi Ele mesmo quem te deu. É promessa para você e é promessa incondicional. É incondicional. Essas demais coisas que eu falei que Deus pode tirar, é porque elas são condicionais. Mas Jesus é incondicional, é um presente que você não merece, mas Ele quis te dar. Fica até melhor assim, não merecer, porque então quando Ele te dá, você tem certeza que Ele deu porque Ele quis, porque Ele já sabia que eu e você não valíamos nada. Fica até melhor. E quando Deus faz uma promessa para você, seja do que for, coisas físicas, espirituais, qualquer uma promessa que Deus faz para você,
Ele deu para você, junto com essa promessa, Jesus, para garantir para você que Ele vai cumprir a promessa dele para você. 2 Coríntios 1:20, Paulo diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele, por Jesus, é o amém para a glória de Deus. Jesus é o amém de Deus. Apocalipse, no capítulo 3, a partir lá do versículo 14, quando é uma carta escrita à igreja de Laodiceia, Jesus se levanta para aquela igreja e diz assim: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus está dizendo que Ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus e é testemunha fiel e infalível de tudo aquilo que Deus prometeu para você. Se cumprirá. Você não precisaria de Jesus, porque a palavra de Deus é imutável, é fiel e não passa, ela não falha, ela não cai por terra. Mas Jesus, Ele foi dado por Deus para você, para que você tenha convicção plena. Eu encerro dizendo que o mandamento de ser alegre não vai negar seus momentos de tristeza, não. Angústia, solidão, pode acontecer. Outros sentimentos ruins que vão te cercar, sim. Afinal, nós vivemos num mundo caído que proporciona aflições, como o próprio Jesus disse em João 16:33, no mundo passais por aflições. Mas eu quero deixar para você a palavra do rei Davi. Ele disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor vai me livrar? Porque eu não vou morrer? Eu não tenho medo porque Deus me fez mais que vencedor sobre tudo. De que forma? Davi disse: porque tu estás comigo. Jesus está com você na vida e na morte. Jesus está com você no sofrimento e na alegria. Jesus está com você em todas as situações de sua vida. Para de querer encontrar satisfação nas coisas terrenas. Não, pare com isso, meus irmãos. Você vai olhar para o seu lado, dentro da sua casa, você vai ver uma esposa, um esposo, um filho, talvez um pai, uma mãe. Você vai ver pessoas falhas, pessoas que não podem, são impotentes para estar com você quando você realmente estiver à beira da morte. Mas ele disse: tu, Senhor, estás comigo. Vocês já prestaram atenção nos verbos do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele, está tudo na terceira pessoa. Ele é o meu pastor, Ele me faz, Ele me guia, Ele tal, isso e aquilo. Mas quando chega no vale da sombra da morte, Ele muda o pronome da terceira pessoa para a segunda. Ele diz: tu estás comigo, tua vara, teu cajado. Porque é nesses momentos da pior situação de sua vida, Jesus Cristo está com você. Você não fala sobre Ele, você fala com Ele. Então, tudo isso não pode trazer desespero para você. Olha o que Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios 4, 8 e 9, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O que nós temos visto de crentes angustiados, crentes desanimados, crentes desamparados e crentes destruídos. Por quê? Porque eles não sabem, e se sabem, não valorizam que Jesus está com eles.
Você vive na presença de Deus? Corandel? Você vive na presença de Deus? Amém? Então eu deixo o Salmo 16:11 para você. Olha o que Davi diz para quem vive na presença de Deus. Tu me farás, Senhor, ver os caminhos da vida. Na tua presença há abundância de alegria. E a tua mão direita há delícias para todo sempre. Quem está na presença de Deus, ele diz assim: é abundância de alegria. A alegria aqui tem de sobra, porque estou na presença de Deus. Como cantamos, plenitude de alegria, abundância de alegria. Então você percebe que não é sentimento, é mandamento. Alegra-se, alegra-se. A pessoa está triste, a pessoa está entrando em desespero. Pegue ela pelos ombros, sacode, diga para ela: alegre-se, alegre-se, alegre-se. É mandamento, é mandamento. Obedeça. Não se alegrar é pecado. Uma vez que você desobedece o mandamento de Deus, é pecado. Qualquer um. Alegre-se. Você tem motivos para isto. Não procure por motivos para se alegrar. Procure por uma pessoa. A pessoa de Cristo Jesus. Se Ele está com você, então veja, o nome dele é alegria. Assim é a vida do cristão. Pastor, você não sabe o meu sofrimento. É igual ao de Jesus? Não? Então, Hebreus fala que ele, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. E aí? Podemos estar triste, estar isso, aquilo, mas nunca poderemos deixar de ser alegres. Pense nisso, alegria não é um estado, é um modo de vida. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar.